Glória a Deus. Na célula hoje nós estamos 100 visitantes, tá? Hoje quem está aqui praticamente é da casa. Então provavelmente, eu digo assim, a célula ou ela é evangelística ou ela vira consolidação, vira investimento, crescimento. Então eu vi que o que Deus vai fazer aqui hoje é com os pratas da casa, né? Um dos três congregam lá contigo? O Lucas agora, no momento, ele está congregando na célula, está congregando na escola de fundamento. No culto ele está indo numa outra igreja, porque parece que a irmã dele está indo num outro ministério, né? Na do Adriano e Templo dos Milagres. Templo dos Milagres. Aí da Polícia Civil ali. Como a gente pregou a vida toda que existe uma única igreja, então ele está na única igreja. Né? Ele foi pra lá, mas não larga nós, né? Não larga nós, ele não consegue largar nós. Glória a Deus, amém. Então, queridos, agradeço aí esse tempo, né? Por estar junto com vocês na mesa, compartilhar uma palavra, né? A gente vai fazer algo bem dinâmico, né? A ideia não é só eu ficar falando, vocês ouvindo, mas vocês entrar junto nesse bate-papo, nessa conversa, aproveitar esse tempo, né? E é justamente sobre isso que eu estava orando ao Senhor durante o dia, né? Pensando sobre essa noite, pensando, porque palavra tem um monte, né? Mas a questão é o que o Senhor quer nos servir nessa noite, né? Amém. Então, palavra você fica, tem muita palavra, mas o que Deus tem para nós? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Pois é, eu vou levar uma palavra, mas se tiver visitante, como é que eu vou conduzir? Né? Eu fiquei pensando sobre isso, que se chega uma pessoa que não conhece Jesus, eu teria que conduzir a palavra talvez de uma forma um pouquinho diferente. Como não tem, a gente vai direto da raiz, né? Como diz o pastor Christian, né? Vamos cortar na raiz, né? O sobrenome dele é Machado, ele corta na raiz. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, ou o celular também, para poder acompanhar. Se vocês quiserem me ajudar também a ler, também é legal, né? A gente pode ler 2 versículos cada um. Um cafezinho. Tá? Em Lucas, no capítulo 15, que é uma parábola bem conhecida, né? Do filho pródigo. E a porção que a gente tem para essa noite é os 3 presentes que o pai vai dar ao filho pródigo, que ele também quer restaurar na nossa vida. Então, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Uma parábola bem conhecida, né? Deixa o Nunes voltar aí e a gente já começa a ler. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Amém? Amém. Vamos ler aí então? Pode começar aqui, Lucas? Lucas lê. Lucas 15, eu tô atrasado aqui. Versículo 11. A gente vai fazer assim, ó, cada um lê... Um versículo? Não, lê 2. 2? Você lê 2, depois o Pedro lê 2, o Nunes lê 2, o pastor Cristian 2 e o Bruno 2. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que lhe pertence, e ele repartiu para ele a fazenda. Vou ter que passar porque eu acho que tem que fazer Tá, uma... não tem problema. Não, sem problema. Eu ligo aqui. 13, né? Uhum. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores o meu pai tem, e tem comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai
se moveu de íntima compaixão e, correndo, abraçou e o beijou. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestia-o, pondo-lhe o anel na mão e a parcas nos pés. Amém? Até aí. Só até o 22 por enquanto, tá? É que a versão é um pouquinho diferente, né? Eu só vou ler o 22 porque a versão é um pouquinho diferente. Mas só para a gente pegar as duas versões, né? O verso 22 diz assim, ó. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Eu quero que você grave isso e não falar sobre isso. Algumas versões vai falar túnica, tá? Que é a mesma coisa que eles usavam na época, né? E vestiu com ela e pondo-lhe, agora o quê? Um anel na mão. Então, roupa, né? A túnica, o anel e outra coisa importante. O pai mandou trazer também sandálias para colocar nos pés. Até aí, tá bom. Até no 22. Alparcas é sandálias? Sandálias. É, por isso que eu quis ler a minha, porque a tua tá uma versão mais diferente. Alparcas aqui. É, sandália. Aí a gente lê, às vezes não Porque a compreende. língua portuguesa ela é bem rica mesmo. Nisso, né? Amém? Vamos orar então um pouquinho. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Sabemos que a tua palavra ela é viva. A tua palavra ela é eficaz, ela transforma o nosso coração. Nos faz agora entrar nesse texto, nos faz agora ser ministrado pelo Espírito nesse texto, para que não fique somente em palavras, mas que possa haver transformação em nosso coração. Que o Senhor sonde mais profundo no nosso coração. Se nós realmente estamos vestidos com as tuas vestes, estamos conseguindo, Pai, em nome de Jesus, nos ver como nós estamos nos vendo, que nessa noite o Senhor revele ao nosso coração de que forma nós nos vimos, de que formas que nós conseguimos nos comportar diante de Ti, Pai. Que nessa noite o Senhor encontre no nosso coração essas verdades. Que o Senhor nos ajude a compreender o Teu caminho, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e que o Senhor traga instruções ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Aqui é um texto bem conhecido, fala de dois filhos. Você já deve ter visto pregar, ou pregar muitas vezes, né? Mas nós temos aqui uma parábola muito clara de dois filhos órfãos. Órfão por quê? Porque um tem o pai, mas pede a sua herança e vai embora. Ou seja, ele desonra o pai. Ele não poderia ter feito isso que ele fez, mas ele fez. E o pai não ficou chateado. O pai poderia ter falado não, porém o pai não disse não. Né? Ele aceitou o pedido do filho, deu sua herança e ele foi embora. O outro filho que ficou em casa, ele tinha também um interesse, as coisas do pai. Você vai ver no final dessa parábola, a gente não leu, mas no final vai estar escrito lá que ele ficou com inveja. Como eu estava falando agora, ficou ofendido. Nem estava no script, né? O testemunho do pastor Cristian. A gente se ofende mesmo, é normal. Mas ele ficou ofendido porque o irmão dele mais novo voltou para casa e o pai fez uma festa para ele. E para o filho mais velho ficou pensando: poxa, eu estou aqui contigo esse tempo todo e tu nunca fizesse nada para mim. E aí o pai responde o quê? Não, filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, havia interesse dos dois lados. Né? Então, um filho que deixou tudo e foi embora, o outro que estava em casa, ou seja, a gente é filho de Deus, porém a gente não desfruta de nada. Né? A gente não consegue desfrutar. O pai aqui está representando o próprio Deus e os filhos, né? E o filho, aquele que vai embora, mas aquele que fica. Então nós temos um problema aqui que precisa ser resolvido. E o pai vai começar a restaurar o filho que foi embora de uma forma muito clara. O texto vai dizer aqui que ele vai dar 3 coisas para esse filho. Onde é que está o texto que a gente leu por último? 22, né? 22. A gente tem que gravar bem isso. O pai vai restaurar 3 coisas e o que ele quer restaurar também, avaliar isso no nosso coração nessa noite. O pai disse, ele disse aqui no verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, a melhor túnica. Eu queria começar falando disso aqui primeiro, dessa roupa, dessa túnica. Que a túnica, ela representa a nossa aparência. Não a nossa aparência visível, não é a roupa que você usa. Não é se ela tem marca, se ela não tem, se ela é uma roupa bonita, se ela está cheirosa, não é nada disso. Fala da nossa aparência interior. Como que nós nos vimos. Porque esse filho está voltando para casa, queridos, destruído pelo pecado, destruído pela sua vida. Tudo aquilo que ele fez de errado, a Bíblia não relata o que ele fez de errado, mas relata que ele pegou a herança, saiu de casa, gastou tudo em festa, gastou tudo erradamente o que ele ganhou, e agora ele está ferrado,
e ele pensa assim, agora eu vou voltar para casa, mas ele não quer voltar para casa para ser como filho. Ele diz, eu vou voltar para casa por quê? Porque a aparência dele está distorcida. Ele já não se aceita mais ser filho de Deus. Então, às vezes, uma pessoa que passou por prostituição, por pornografia, por droga, por traição, sei lá, qualquer coisa que pode ter acontecido conosco, a gente vem para Deus, mas a gente não se aceita ser restaurado. Então, se nós se envolvemos com droga, eu até vou para a igreja, mas agora eu não posso me sentir digno de alguma coisa. Eu não consigo saber se Deus realmente me ama. Então, eu até volto para a igreja, mas posso voltar como um servo. Estão me entendendo, amém? Mas eu não consigo voltar como um filho. Eu não consigo voltar. Porque os pecados que eu cometi tomaram conta do meu coração. Então, como servo, tudo bem, eu vou para a igreja, até ajudo. Posso até me tornar um obreiro, um líder, fazer alguma coisa na igreja, ajudar, limpar, fazer. Só que eu não consigo ser filho. Por quê? Porque o meu histórico não é bom. E você vê que o filho pródigo ele tem uma coisa só. Eu vou voltar para lá e vou ser um trabalhador do meu pai. Não vou ser mais filho. Porque ele não vai me aceitar como filho. Eu fiz tudo errado. E esse sentimento pode estar aí, dentro do teu coração. Pode estar aí. A gente pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja e não ser digno de se achar filho. Porque o nosso histórico do passado não é um histórico bom. E isso nos atrapalha. Porque daí a gente vem, você vai ver um pai totalmente amoroso, decidido a perdoar o filho. Ele não quer o filho como um trabalhador. Ele não quer, Lucas. Só que o filho está com essa ideia de ser um trabalhador. Não, eu vou voltar para casa, eu vou ser um trabalhador igual meu pai tem lá, porque pelo menos eu vou ter comida, eu vou ter roupa, e eu vou ser agora simplesmente um servo. Deus não nos quer como servo. Deus nos quer primeiramente como filho. Porque se Ele tiver nós como filho, Ele vai ter o nosso serviço. Amém? Ele vai ter o nosso serviço, Ele vai ter o nosso trabalho, Ele vai ter a nossa finança, Ele vai ter a nossa família, Ele vai ter o nosso carro, Ele vai ter a nossa casa, Ele vai ter tudo. Mas a ideia do Senhor não é resgatar um servo, é resgatar um filho. E esse filho distorceu a identidade dele aonde? Lá no Éden. Lá na época desde Adão. Lá nós fomos distorcidos, lá nós fomos separados. Mas só que o que Jesus faz? Ele vai unir. Ele vai ser esse pai que vai abrir esse acesso para que os filhos possam voltar. Não servo, mas filho. Não precisa abrir a Bíblia, só quero pegar o texto aqui para ler para vocês, para a gente ir relembrando e construindo essa ideia no nosso coração. Provérbios 23, 26. O que diz? Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, como que os meus olhos conseguem observar os caminhos do Senhor? Só tem um jeito. Dando o coração. Entende? Não adianta, se a gente voltar como servo, nosso coração não ser do Senhor, nós não conseguimos enxergar os caminhos que Deus tem para nós. Nós conseguimos enxergar serviço, trabalho, a gente funciona, porém a gente não se torna um filho. Nós não temos capacidade de enxergar Deus como Pai. Deus, às vezes, Ele até é nosso Salvador, a gente acredita que a gente vai para o céu, porque a gente entregou nossa vida para Ele, mas a gente não acredita que Deus é Senhor, que Deus é Pai, a gente não acredita. Porque o nosso histórico do passado nos atrapalha. E Provérbios deixa claro que assim, ó, filho meu, dai-me o teu coração. Se o nosso coração for entregue verdadeiramente ao Senhor, o que vai acontecer com nós? Nossos olhos se abrem para observar os seus caminhos. Observar os seus caminhos aqui é justamente praticar os caminhos que o Senhor tem para te dar. Se você não praticar esses caminhos, você não consegue desfrutar. Como Tiago, lá em Tiago vai falar sobre praticar, né, da palavra. Seja um praticante do Evangelho, não somente o quê? Um ouvinte. Porque se eu for só um ouvinte do Evangelho, o que acontece comigo? Eu engano o pastor? Não. Eu engano minha esposa? Não. Eu engano meu patrão? Não. Quem que Tiago vai dizer que se engana? Eu mesmo. Se eu sou uma pessoa que só ouço o Evangelho, mas não a pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Olha como isso é tremendo. Então, mas o que eu tenho que fazer? Para mim conseguir ter um evangelho prático, a primeira coisa, eu tenho que aceitar que eu sou filho. Não importa o passado, Lucas. Não importa Nunes do passado. Não importa Pedro do passado, nem Bruno. Não importa. Se a gente não deixar o nosso passado, por isso se chama passado, e não ter esse encontro, receber de volta a túnica, porque é isso que o pai está fazendo, está devolvendo para ele essa aparência. Porque escravo nessa época que disse aqui, o escravo usava roupa simples. Então todo mundo que via aquelas pessoas com roupa simples entendia que ele era um escravo. Quem usava túnica? Quem era filho. Então a túnica mostrava que você era filho. Que você estava ali como filho. Autoridade de filho. Tinha paternidade. Sabe? Você não era um jogado.
Então você também não é um escravo, porque você carrega a túnica. Então existe uma aparência que precisa ser restaurada na nossa vida. Nós precisamos começar a nos ver como filho. Senão tudo que a gente vê que vem da parte de Deus, a gente pensa, eu não posso, eu não consigo. E realmente a gente não pode, a gente não consegue. Mas o filho restaurado, Deus os capacita. Ele diz que ele capacita aquele que ele escolhe. Então não tem a ver conosco, tem a ver com ele, amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que você tem que avaliar nessa noite é se você está deixando restaurar a tua aparência. Isso é muito importante. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso, para a gente ir para o próximo tópico? Comentar sobre a tua aparência. Talvez você chegou na igreja de um jeito, hoje você consegue se ver diferente. Se quiser compartilhar, pode ficar à vontade, tá? Ou se também se não está conseguindo se ver, né? Com essa aparência mudada, né? Lembre que é dentro, né? Não é cortar o cabelo, não é botar uma gravata. Isso tudo são coisas de fora. A transformação de Deus sempre é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa a respeito da aparência, né? Se você se sente já hoje já vendo que você foi transformado, está sendo mudado, isso a gente sabe, né? A gente sabe se realmente o evangelho está nos mudando ou não. Alguém quer compartilhar? Então a gente vai para o segundo ponto. Pode ficar à vontade, tá? Nós estamos aqui numa conversa de homens para conversar mesmo. A gente tem a mania de se preocupar com os outros, né? Muito. Aí o cara, o Nunes lá, é na igreja. No Jaguara, Isso. vivia na zona, às vezes mesmo, então, o cara, às vezes a mesma gente não tem, né? Às vezes até o cara fica... Aceita, né? Tu aceita a crítica deles. Isso. Tu volta ao teu passado e eu era mesmo. Tem que lembrar que tu era, não é mais. Exatamente. Né? Tu não pode deixar aquilo lá te afetar. Exatamente. E muitas vezes a gente deixa, né? Deixa. Muitas vezes Eu atrapalha. passei muito por isso aí. Olha aí, ó. Isso aí, polícia, isso era o Jaguar, isso batia todo mundo, E vivia na agora, zona. para mudar essa tua aparência... Isso, quem me conhecia, tá na igreja, eles Isso. não acreditam nisso? Não acredito. Exatamente. Deve ter feito alguma coisa, deve, entendeu? Uhum. Isso mesmo. Só que a gente não pode se preocupar com o que eles falam, né? Aí às vezes a gente bota isso, né? O cara pega pro A cara. gente aceita isso. A gente aceita, não Isso. deve, né? Não deve, com certeza. E a Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite, né? Então esse é o papel dele. Ele vai ficar até o último dia de vida ali tentando lembrar o nosso passado, né? É o papel dele, né? Quando a gente lembra da palavra que a Bíblia diz em Miqueias que Deus ele não só perdoa os nossos pecados, como ele lança nas profundezas do mar e esquece, Deus não é que nem a gente, né? Aquilo que é passado, Deus já o pecado que eu cometi há 5 minutos atrás, Deus já esqueceu. E a gente não tem E nós não, né? E parece a gente, às vezes, que ele quer até ajudar o diabo, né? Ajudar ele a lembrar. Então, que a gente possa ter esse entendimento realmente, né? Que Deus, ele já, aquilo que a gente já confessou, já se arrependeu, já está perdoado, já está esquecido, já está apagado, né? Com certeza. E aceitar esse amor, né? É. Está sempre ali pronto a dar uma nova chance, né? Ver o que ele fez ali, né? Botou um anel no dedo, botou uma sandália no pé, uma túnica nova e ainda mandou fazer uma festa, né? Isso é Deus, né? É uma honra acima do limite, né? É muito acima. Mas Deus faz desse jeito, né? Deus nos pega nas nossas limitações, nos nossos medos, no nosso passado ruim e faz restaurar todas as coisas, né? Isso é muito importante. O que eu achei interessante ali é que o pai ele permite, né? O pai ele permite tu ir, tu se arrebentar, tu vai... Por quê? Porque por causa do coração. Ele sabia que não tinha o coração do filho. Uau, verdade, Bruno. Ele sabia porque não tinha o coração. Então quando o filho vem, ele tipo assim, quando ele dá ali o anel, a túnica, o anel e a sandália, tudo isso a gente sabe que tem um significado, que é para restaurar a identidade. Mas ele estava querendo dizer pro filho: essas coisas que você foi buscar, eu te supro. Uau, é verdade. Né? Eu tenho tudo aqui, né? Eu tenho tudo aqui, cara. Porque ele foi buscar isso, né? Ele foi buscar e gastou. E em Deus, no Pai, Deus ele pega e fala assim, ó. Que ele fala pra gente, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas. Pode acrescentar, então, ele chega e restaura assim, ó. Isso aqui eu não preciso ir buscar fora. Eu te restauro. Uau, verdade. Tava sempre ali. Sempre Tudo ali. que o filho precisava, mas só que ele foi lá fora tentar achar uma coisa que ele tinha com o pai dentro de casa. Não estava enxergando, né? Não estava enxergando. E arrebentado ele consegue entregar o coração. É.
E nós somos assim. Às vezes o cara Só arrebentado. precisa quebrar a cara. Precisa. Quebrar a cara. Infelizmente, esse é o ser humano. É o famoso ditado, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Ditado é antigo e é real. E o Pai permite, né? Tremendo isso, é verdade. E João fala uma coisa bem interessante. Eu gosto de João porque ele fala uma expressão que eu até anotei aqui, que eu acho muito bacana, né, João Batista, né? Eu amo essa expressão dele, né? Porque eles perguntam assim, João, quem você é? E João podia ter inventado um monte de coisa. Você nem sabe quem eu sou. João podia ter falado, sou amigo dele. Podia ter Eu sou dado primo, uma- eu sou primo, você nem sabe, eu sou primo. Mas João não inventa nada disso. Primo do Messias. Ele diz, eu sou uma voz Ele era primo. que clama no deserto. Tu olha a identidade de um cara bem firmado, né? Sabe o que veio fazer, sabe o seu propósito, sabe para onde está indo, estabelecer aquilo que realmente ele veio fazer, que é ser uma voz para Cristo, para Jesus. Ele diz, não, eu sou uma voz que clama no deserto. Acabou, esse é o João. E essa identidade de filho precisa ser restaurada de nós. Senão a gente, daqui a pouco, eu quero ser o Lucas quer ser o Nunes quer ser o Bruno, aí o Bruno quer ser o pastor Cristo, assim vai, entendeu? A gente quer ser outra pessoa, a gente não quer ser a gente. Isso é um problema para chegar em Deus. Porque a gente chega em Deus cheio de argumentações e Deus não quer argumento, Deus quer arrependimento. Então eu ficar falando para Deus, não, o Senhor sabe, eu fazia aquelas coisas, eu usava droga, eu ia na prostituição porque eu não conhecia o Senhor. Ele não quer argumento. Ele quer arrependimento. Agora vocês têm uma nova vida, uma nova oportunidade de viver, eu quero restaurar a identidade daqui para frente, é uma outra vida. Acabou. É isso que a gente precisa aceitar. A gente não aceita isso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Justamente o que o Nunes falou, porque os outros falam outra coisa. Mas aquele... Eles falaram de Jesus também. Mas aquele é meu filho de José da Maria do Carpinteiro. Ele não vai fazer milagre. Ele não pode ser o Messias. Falaram a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Entendeu? E a nossa alma ela tem um dispositivo dentro dela de busca pela aceitação humana Muito grande. e também da autocomiseração, né? Eu quero ficar ali dentro da igreja como servo, como fosse um coitado, né? Para que as pessoas tenham pena de mim, né? Então a alma ela quer que as pessoas tenham pena dela, né? E o filho não tem esse sentimento. O filho já se sente aceito, então eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu sou filho, eu sou herdeiro, por que eu quero que alguém tenha pena de mim? Né? Agora, quando eu estou me sentindo, eu sou só um servo, eu me auto-rebaixei, eu não sou mais filho, então eu quero que as pessoas tenham pena de mim. Eu sou um servo aqui, veja, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, né? É a alma que E é engraçado Que falar é isso isso? porque a gente está aí chegando a 15 anos caminhando junto com o pastor Macotes, e um período da vida ali a gente se frustrou um pouco com os jovens, a gente era líder de jovens, né? E a partir daquele momento a gente pega e fala assim, não, a gente agora vai dar um tempo de todas as programações, vamos ficar mais no banco, e é justamente esse sentimento. Não é um sentimento tipo assim, eu vou dar um tempo mesmo. É para que alguém perceba que, como eu tô sofrendo. Né? Então, justamente isso, você vai perdendo a tua identidade, mas se tá afirmado, não, eu sou filho de Deus, só olha por ele vai para cima de novo, né? Então é algo para sondar, que tipo, quando tá vindo um sentimento de ficar meio de banco, Se sentir coitado. de sentir meio coitado, ficar de banco, ficar não sei o quê. Opa, o que é que tá acontecendo comigo? a alma quer que as pessoas tenham pena da gente, né? Ligar o Você radar. tadinho, o que está acontecendo com ele? Será que ele se machucou? Aconteceu alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? É. É verdade. E para fechar esse primeiro tema, Gálatas 5:1 diz, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Né? Esse é um texto importante também, porque Cristo não vai morrer de novo, por causa desse assunto que o Bruno acabou de colocar agora, por pena. Se eu ficar aqui me lamentando, Cristo vai descer de novo? Ele vai morrer de novo? Para que você saia desse lugar? Não vai. Esse é o Evangelho. Eu sei que às vezes é meio duro, mas esse é o Evangelho. Ele não vai fazer isso de novo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa liberdade que Cristo me libertou e sair desse lugar. Entender que nós podemos sim sair desse lugar, identificar isso. Só que isso só identifica com a maturidade. Quanto mais tu caminha em Jesus, mais tu vai ser maduro ao ponto de você identificar em você, não no outro. Pô, o que está acontecendo comigo? Por que eu não quero mais servir? Por que eu não quero mais fazer? Por que eu não quero mais estar junto? Você identificar em você. Se você é livre agora, Cristo te libertou, não para uma prisão, mas para que você possa seguir uma vida agora em liberdade. Que liberdade é essa? Em Cristo? Né? Então é muito importante pensar sobre isso. Aí vamos para o segundo ponto, para não alongar muito, né?
O segundo ponto fala sobre o anel, né? Então a gente falou sobre a aparência, ele quer restaurar a nossa aparência, e a segunda coisa ele quer fazer também é nos colocar esse anel. O anel, o que ele simboliza? Ele simboliza a autoridade. A autoridade e compromisso entre o pai e o filho. Então agora nós temos que avaliar a seguinte coisa, tá? Deus vai restaurar a minha aparência. Como é que está agora o meu compromisso com Jesus? Porque o meu compromisso com Cristo não fala de estar no culto todo domingo somente. Não fala em estar numa célula toda segunda-feira. É o meu compromisso com Deus. E isso me remete a uma vida e 24 horas por dia de ter um compromisso. Né? Então é muito mais Deus te chamando por uma aliança que está sendo feita com Ele do que propriamente com a igreja e com o pastor. É além, entende? É uma aliança com Deus. Então se você tem uma aliança com Deus, você consegue andar como um homem de Deus. E é exatamente isso que ele está tentando restaurar no filho. Ele está trazendo o anel de volta porque o anel representa a autoridade. Né? Se você lembra, né? Hoje em dia a gente faz no cartório, né? Mas antigamente para se vender um terreno, se fazer qualquer coisa, era usado o anel real. Ou seja, o anel da família. Tinha o símbolo da família e se assinava com o anel. Né? Nós viemos de outra geração. Hoje a gente vai vender um terreno, um carro, qualquer coisa, vai aonde? Vai no cartório. Era feito isso. E o anel servia para isso. Então você selava. O que o pai está fazendo? O pai está dizendo, olha meu filho, eu estou devolvendo para você, inclusive a autoridade aqui na fazenda de comprar, de vender, de fazer, tomar decisões. Então você vê que é uma restauração completa. Ele restaura a nossa identidade completa, não é meia boca. As pessoas vão continuar falando, mas ele não é o filho que pediu a herança e foi embora e gastou tudo, agora vem todo arrebentado. É esse mesmo, só que agora ele está mudado. Porque agora ele tem um anel de novo na mão. E esse anel na mão prova que o pai voltou a confiar nele. Olha como é lindo isso. Dá para você parar para pensar que Deus nos chamou, ele voltou e ele confia em nós. Ele nos perdoou, não foi pela metade. Eu fico pensando nessas coisas. Quando vem essas vozes, sabe? Não, você não pode, você não consegue, você é isso, você é aquilo. Eu fico pensando sobre isso. Poxa, peraí, eu não amava Deus, eu não conhecia Ele. Ele me chamou, Ele me amou, Ele me convenceu e Ele me perdoou. Então agora eu tenho um anel de volta. Ou seja, essa autoridade está sendo resgatada na minha vida. Independente do que as pessoas vão falar, que as pessoas vão falar. Mas independente disso, o anel foi colocado de volta na mão do filho. Amém, irmão? Amém. Uma coisa, esse texto aqui, ó, só para acrescentar. Pode colocar. Romanos 5,8 diz assim, ó, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele já prova que ele nos ama quando a gente era pecador, ele já amava a gente. Agora que a gente foi alcançado pelo sangue dele, muito mais. Exatamente. Né? Só que o diabo quer tentar distorcer. Dizendo que não ama. Dizendo que não ama. Exatamente. Ele prova que ele mandou o filho para morrer quando a gente era pecador. E agora que a gente já entregou a vida para ele, o que vai nos separar do amor dele? E o que mais nos acusa, irmãos, o que mais nos acusa é os nossos erros. Para pensar. Briga com a esposa, com o filho, sei lá, no trabalho, faz um negócio mal feito, pega uma mentira, não era para mentir, mas mentiu, acontece. E essas coisas que nos afastam do Senhor. Em vez de a gente ir para Deus para perdoar, o síndrome de Adão está em nós. A gente peca e se esconde. Em vez de a gente pecar e correr para Deus se arrepender, para aquilo nem virar uma acusação, a gente carrega a síndrome do Adão caído. Então você mentiu, você se esconde de Deus. Você fez uma coisa errada, você se esconde de Deus. Você viu uma coisa que não devia ver, você se esconde de Deus. Essa síndrome de Adão, né, que é o homem, vamos dizer assim, o velho homem, está aí. Ele está toda hora lutando contra esse novo homem restaurado. Então, quando a gente erra, a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é se esconder de Deus. Em vez de a gente ir para Ele e já consertar logo, a nossa tendência é fazer o quê? Se esconder. Aí a gente não pede perdão. O que acontece? A gente fica em falta com nós mesmos. Aí a questão de agora aparecer o segundo pecado, o terceiro pecado, o quarto pecado. E às vezes as pessoas nem voltam mais para pedir perdão, né? E sobre esse anel de autoridade, Lucas 19:10 vai dizer, eu vos dei autoridade. Jesus fala.
para pisar em serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Olha só a autoridade que ele nos deu. Nada lhe fará mal algum. Então nós temos uma autoridade disponível. Isso vem com o anel. Um anel espiritual que é colocado em nossas mãos quando a gente voltou para casa. Porque um dia todos nós que estamos aqui voltamos para Deus. Então nós voltamos para casa. Nós também fomos uma época esse filho pródigo. Sem saber talvez. Talvez o filho também não tinha consciência. Como o Bruno falou, o pai teve que deixar, ele teve que ir, se arrebentar todo. Daí depois ele voltar para casa e, poxa, mas estava tudo em casa. Eu tinha tudo com o pai em casa e não conseguia enxergar. E esse somos nós também. A gente viveu um tempo sem Deus. Eu vivi 26 anos sem o Senhor. Quando ele apareceu na minha vida, eu disse, meu Deus, estava tudo tão perto. E eu não conhecia. Né? Só que aí você volta cheio de sequela, né? Cheio de problema, né? Problema do passado, problema disso, problema daquilo. E agora é uma restauração. Então o pai está oferecendo para restaurar a sua aparência e está oferecendo também o anel. Um anel de autoridade, de compromisso com ele. Isso é muito importante, irmão. Vestir esse anel. Coloca esse anel no dedo e não tira mais. Não dá para ficar com coisinha, entendeu? Ah, sabe uma coisa? Hoje eu vou me separar de Deus. Não quero mais. Aí amanhã bota o anel novo. Não, agora eu sou crente de novo. Cara, isso não dá, não cabe. Isso é para menino, não é para homem. Homem não faz isso. Homem erra e assume o erro. É isso que eu aprendi. Homem erra e assume o erro. Esse negócio de menino ficar tirando anel, isso é coisa de menino. Homem não, homem ele erra, pode fazer a caca que for. Ele vai assumir o erro. Vai dizer, eu fiz. É a melhor coisa que tem. Porque eu acho que, se não me engano, é em Tiago também. Que diz assim, ó, que o pecado, quem perdoa é Deus. Só que só tem um jeito de a gente ser curado do nosso pecado. Quando a gente confessa um pro outro. Você quer ser curado da pornografia? Quer ser curado da mentira? Quer ser curado de qualquer coisa que a gente possa cometer, que você vê que é hábito? Que a gente tem aqueles muros baixos. Então vê onde é que está esse muro baixo, chega pro pastor, chega para um amigo que é conselheiro, homem de Deus, não vai pro teu amigo qualquer um, né? Mas chega para ele e diz, Lucas, é o seguinte, cara, eu tenho um problema na pornografia e eu precisava confessar isso contigo, queria que você orasse pela minha vida, porque eu não consigo vencer. Eu já pedi perdão para Deus, Deus já me perdoou. Só que para me curar, a Bíblia deixa clara, porque daí eu vou ter aquele sentimento de vergonha, claro. Ai meu Deus, eu vou confessar para o Lucas o meu pecado. Mas eu sei que ele é um homem de Deus, eu sei que ele não vai ser espalhando para todo mundo. Então eu vou lá e vou falar, vou confessar ele, vai orar por mim, para que o meu coração venha a ser curado. E isso, por que isso é bom? Porque isso, quando eu pensar em olhar pornografia de novo, eu vou pensar, se eu olhar de novo, eu vou ter que ir pro Lucas ou achar outro irmão. Tem que achar outro. Daqui a pouco já tá na mídia. Daqui a pouco. Mas deu para entender, né, que a cura acontece? Por que muita gente peca e volta a pecado, e o mesmo? O mesmo. Por quê? Porque não confessa. Você não confessa, a gente não coloca diante do irmão, porque é ali que é estabelecida a cura. A Bíblia diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, né? É. A pessoa que fica escondendo, ela não vai para frente, não adianta. vai pra frente. Trava tudo e não vai para frente. Só tem um jeito, tem que confessar e deixar. Né? E Exatamente. para receber a cura, como diz o pastor Macruz, tem que ser para uma outra pessoa. Né? Não só para Deus. João, que fala, 1 João, que diz que se confessarmos uns aos outros, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Né? Que o que vem nos atacar é só a injustiça. E o que é injustiça? É você estar fora do lugar. A justiça, ela te traz para o centro, para Cristo. Quando tu tá fora, aí o inimigo te acusa. Aí dá-lhe, né? Aí dá, Não tem pena não. Quando você confessa, Deus te purifica dessa injustiça. Fala, ó inimigo, aqui não precisa acusar ele que é comigo. Deu para entender sobre esse compromisso, né? Então, fomos restaurados pela túnica, é isso que Deus quer fazer. Estão sendo restaurados nossa responsabilidade, nosso compromisso, nossa aliança com Deus, né? Devolvendo esse anel, né? De honra, né? E o terceiro ponto, que ele também vai devolver ao filho, né? Dar ao filho o que é? As sandálias. O que sandália significa? Simboliza um caminho novo. Vê que Deus não restaura pela metade. Ele restaura primeiro a tua aparência, o teu compromisso, e agora diz, agora você está pronto para caminhar um caminho novo. Ah, mas as pessoas, cara, deixa as pessoas falar. O importante é o que Deus está fazendo em você.
Entendeu? Então agora você tem aí sandália nos teus pés. Para quê? Ele está te habilitando para que você possa seguir um caminho novo. Isso aqui é muito importante. Porque também receber toda a habilitação e não trilhar um caminho novo, você vai cair nos mesmos lugares que caiu no teu passado. Por isso que muita gente vai para a igreja, fica um tempo lá, 5 anos, 10 anos, nunca muda. Por quê? Porque recebeu de Deus, porém não praticou, não vestiu as sandálias para trilhar um caminho novo. Inclusive, minhas amizades eu tive que trocar quando eu me converti. Esse negócio de ficar com amigo de boteco não dá certo. Eu não frequentava boteco, né? Mas outros lugares. Não dá certo. Que eu vou ganhar meus amigos, tudo. Vai ganhar nada, eles vão te ganhar. Entendeu? Tudo tem um tempo. Entendeu? Eu tive que mudar tudo na minha vida. Por quê? Porque para vestir essa sandália existe um caminho novo. Novas amizades, novos lugares para frequentar, novos lugares para a gente se aliançar em família. Tudo muda. Não dá para ficar querendo viver uma vida nova com coisa velha. Sabe? A coisa não vai andar. Então sandália significa isso, né? Um caminho novo que o pai está restaurando onde? Na vida do filho. Ou seja, um caminho para ele trilhar. O que fala o Salmo 128, no versículo 1? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só. Então existe um caminho para ser trilhado com essa sandália nova nos pés. Aqui novamente vem a respeito do escravo e do filho. Sandália, só filho usava. Escravo não tinha sandália, irmãos, nessa época aqui. Não tinha. Todo escravo andava descalço. Então o cara chegava, olhava para o pé e já sabia que era escravo. Porque ele não tinha sandália. Se tivesse sandália nos pés, entendeu? É isso que Deus quer fazer. Há uma diferença entre escravo e filho. E a gente às vezes quer se comportar como escravo, querendo passar uma falsa humildade. Entendeu? Aí, não, eu sou o coitado dos coitados. Não, é que na verdade a nossa identidade não foi ainda transformada. Então o importante é calçar, aceitar a sandália. Porque qual que é o nosso problema aqui, que esse filho não teve de problema, que a gente às vezes tem? É não aceitar o presente que Deus quer dar. Ele chega com a túnica, nós não aceitamos. Ele chega com o anel e diz, não, isso aí não é pra mim. Ele chega com a sandália e diz, não vou. Ô Miguel, fica aqui, tá? Que tem os cachorros. Fica aqui dentro, tá? Fica brincando aqui dentro. E aí tem a questão da sandália, que a gente também não quer trilhar um novo caminho. Não, vou ficar com minhas amizades velhas. Vou ficar com aqueles meus amigos ali que cantam aquelas músicas, aquelas histórias, aquelas coisas que não tem nada a ver, aquelas coisas que não edifica. E isso às vezes vai matando nosso evangelho. A gente tá mais tempo com aqueles amigos que não edificam a gente em nada, do que buscando se alimentar com a palavra de Deus. Então é importante vestir realmente as sandálias e assumir essa responsabilidade. É importante isso. Colocar as sandálias no pé para viver uma nova vida, uma nova história. Amém, queridos? Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre esse novo caminho? Porque para mim assim foi bem, como é que eu vou dizer? Bem radical. A minha conversão foi num grupo assim, ó, pequeno, estava o pastor Christian, mais 2 irmãos que faziam a célula, e estava só eu, acho que outro visitante lá. E para mim eu encontrei Jesus ali, com 26 anos de idade. Ele foi muito radical. Só para naquela célula, escutando uma música de forró. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem no Ceará, e aí ganhei um CD lá dos meus amigos, né, que eram meus representantes na época, e eles me deram só CD de forró. E eu cheguei na célula escutando CD. O nome do CD era Calcinha Preta. Pra ter uma ideia do forró. Esse era todo, esse forrozão era... Não. Pensa na letra. Cheguei lá normal, escutando aquele forrozão. Naquela noite mesmo, o Espírito Santo entrou na minha vida. Naquela noite, ninguém falou sobre música, hoje está tudo liberal, né? Toma isso, escuta qualquer coisa. Só que o evangelho continua o mesmo. Queria dizer para vocês que o Espírito Santo naquela noite, sem falar nada de música, ele entrou no meu coração. Eu entrei no meu carro, aceitei Jesus naquela noite. Eu entrei no meu carro e não coloquei nunca mais uma música, desse tipo de música. Que só lembra sobre sexo, safadeza, traição, essas coisas. Não coloquei mais. Meus ouvidos não conseguiam mais ouvir. Eu peguei todos os meus CD que eu tinha na época, não dei para ninguém. Eu quebrei tudo, joguei tudo fora. Tem que quebrar, não tem que dar para ninguém. Não, tem que dar para ninguém. Se eu edifica para mim, não edifica para o outro. Mas eu quero dizer o que? Que, cara, assume essa responsabilidade. Não dá para ficar, não, é que tudo tem um tempo. Não, o Espírito vem para
fazer a mudança na nossa vida. Existe um tempo para a gente mudar. O pastor Luiz, que é do Ministério Mevan, pastor Luiz Hermínio, não sei se vocês conhecem, do Itajaí, um pastor que a gente gosta bastante, tem uma palavra muito forte. Ele falou uma coisa: toma cuidado com a sua transformação. Você pode passar 10 anos na igreja, não transformar. Eu queria dizer uma coisa para você: talvez você nunca mais se transforme. A gente fica muito ali em cima do muro, sabe? Ah, hoje eu quero, amanhã não quero, hoje tá bom, amanhã não tá. Aí começa aquele espírito crítico. Não, cara, entra em Deus, deixa Deus te mudar. Foi um toque só. Ele não precisou falar 2 vezes. E dali pra cá, continua uma transformação gigante. Assim, são 20 e poucos anos de evangelho e toda hora mudando. Claro que agora é outras fases, né? Agora não é mais música, não é mais bebida, mas isso aí já ficou pra trás há 20 anos. Nunca caiu? Ah? Não. Nunca, graças a Deus. Então, foram 20 anos sempre buscando. Ah, mas agora tem outras coisas, né, Nunes? Agora Deus trabalha mais profundo. Agora é não andar com o coração ofendido. Sim. Porque, por exemplo, eu sou pastor, de vez em quando uma dúzia sai da igreja. Aham. E aí como é que faz? Isso te arrebenta por dentro. Vocês me eu cuidei tanto do Lucas. O Lucas chegou aqui drogado, arrebentado. Eu amei ele, cuidei dele 10 anos. Agora o Lucas foi embora, nem me deu tchau. Mágoa, né? Não me deu nem tchau. É. Nem passou uma mensagem, ô pastor. Obrigado. Se não obrigado de mim. sair, se não sair falando mal ainda. Não, sai falando mal. Então é isso que eu digo. Então o transformar de Deus, ele ainda continua. Entendeu? Porque eu não posso andar com o coração ofendido. Porque se eu andar com o coração ofendido e machucado, eu vou ofender as outras pessoas que não tem nada a ver. Então agora não é mais a bebida, não é mais a música, não é mais a droga. Agora é essas coisas. Como andar com o coração reto Então, agora, limpo? Sempre tem uma luta, né? Sempre vai ter. Sempre. Novo nível, né? É, um novo lugar. Então o que eu queria dizer é que esse mesmo espírito que disse para mim assim naquela noite, não escuta mais calcinha preta, é o mesmo espírito que fala para mim hoje, tu não pode andar com o coração ofendido. É o mesmo. É o mesmo. E aí eu digo, meu Deus, mas deixar a calcinha preta foi fácil. Mas olha, mas amar o irmão que foi embora, nem me deu tchau depois de 10 anos, cara, isso é difícil demais. Bem pior. Não, é pior. É um nível assim de renúncia muito grande. Né? Então, são coisas que acontecem. Só que nós estamos nesse processo de transformação. Então, são 20 anos de evangelho. Eu não me considero nada pronto. Nada. Eu tenho a alegria de ministrar para vocês aqui hoje. Ó, a minha empolgação de ministrar é assim mesmo. Né? Quando eu começo a ministrar a palavra, eu fico meio empolgado. Mas eu estou com a mesma empolgação de ministrando para vocês aqui, ó, nós 5 aqui, do que tivesse uma igreja com 100, 200 pessoas. Para mim não muda nada. Porque o evangelho, ele é o indivíduo, não é para estrutura. Entendeu? Às vezes você vai na igreja de 200 membros, uma pessoa é tocada. Uma só. Então eu estou aqui com esse meu coração aqui aberto, alegre por vocês estar aqui compartilhando o evangelho junto comigo e vendo que esse mesmo Espírito está disponível para nós, para continuar nos transformando. E não vai parar essa obra, tá? Não para. Ah, estou pronto, já está orgulhoso. Prepara que vai vir a queda. Não preciso mais, então já sei tudo já. Já sei tudo. Não, a gente não sabe. Alguém quer compartilhar? Pode falar. Guardar o coração é guardar a mente, né? Também, porque tudo procede, né, do nosso coração, que na verdade vem dos nossos pensamentos, né? Então é muito importante tu guardar os teus pensamentos, porque o teu pensamento é que vai contaminar o teu coração. Né? Então, muitas versões da Bíblia, quando fala de coração, está ligado à mente. Entendeu? Que se a tua mente estiver limpa, tu não suja o coração. Mas se os teus pensamentos não for bom, ele vai atrofiar teu coração. Então, essa expressão é válida, né? Aquela visão que eles tinham antigamente, que estava de túnica, conhecia a pessoa pela túnica, estava de sandália, sabia que era filho. Isso. Hoje não, hoje a visão ela é pela atitude da pessoa, não é pelo que está vestindo. Exatamente, pelo caráter. Olhando para o senhor, o cara já dá dizer, pô, isso ali é diferente, né? Deve ser crente que eles falam, né? Isso, exatamente. A pessoa tem que mostrar que é diferente do... Exatamente, não é mais a roupa. Antigamente era a roupa, hoje não é mais a roupa, né? É isso aí. É a atitude, o teu jeito de... Exatamente. A forma, né? Por exemplo, eu Até o trabalho... semblante do cara muda, né? Muda. Eu trabalho com venda, por exemplo. Aí tu E imagina. já na hora já fala, né? Não fala? Falo, porque ele trabalha com venda. Agora vem as oportunidades de você negociar errado, por debaixo da toalha. Entendeu? Fazer uma coisinha aqui errada aqui. Aí nessa hora. E que eu tinha restaurante Às vezes lá. até tu perde venda. Eu tinha restaurante Entendeu? lá, daí eu não vendia bebida alcoólica, daí os caras falaram, então tu é crente. É isso aí. É isso aí. Falavam. Batata. É isso aí. Então é isso mesmo, né? Eu acho que esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo Jesus quer continuar mudando o nosso coração, né? A nossa vida. Então não pare nessa jornada.
Não pense que você, estou pronto, eu já sei. Não. Seja sempre um coração humilde, né? Eu cansei, o cara nunca ganha nada, o cara desiste no meio do caminho, né? Desiste Eu estou aqui tanto tempo, nunca Isso. não deu nada certo. Exatamente. E o cara pensa essas coisas. Pensa. São pensamentos que vêm. O cara às vezes até pensa, tudo até compara. Pô, fulano lá faz tudo errado e está lá. Isso. De Tá boa. bem. Mas é porque, Nunes, eu acredito que hoje a nossa bênção, hoje, o que é bênção de Deus? A gente vê o material, né? Isso, exatamente, que é isso que eu ia colocar. Hoje, quem que é uma pessoa abençoada? Uma pessoa que tem um carro, tem bastante dinheiro, tem uma casona, tem isso, tem aquilo. Então a bênção para nós, erradamente, por causa dessa versão da teologia da prosperidade que veio anos atrás, fez a gente enxergar a bênção quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Aí o que acontece? O cara que é pobre, então não é abençoado nunca. É. Ele é amaldiçoado, então. O cara que não tem um carro bom, não tem uma casa boa. Inclusive eles comparam, né? O cara lá e ele é crente, é da igreja, mas é um coitadinho, mora na casinha velha, tem um carrinho velho. Porque nós transferimos, né, a bênção de Deus para as coisas materiais. Isso é um erro. A diferença vai ser o quê? Se o irmãozinho ali morrer, exatamente, ele vai para casa. E se esse irmãozinho que morrer, a gente não vê as bênçãos espirituais. Não vê as coisas espirituais. Então essas são as 3 coisas que eu queria deixar para vocês, né? Por último, essa sandália, né? Que é tão importante, que é esse novo e vivo caminho que é Jesus, né? Trilhar realmente esse caminho, sabe? Não tem. Vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, vai ter. Porque Jesus disse que vai ter. Sim, o Evangelho diz que tem. Que negócio é esse de você ficar pregando que vem para a igreja que acabou os problemas? Não existe isso. Né? E eu finalizo falando de Mateus capítulo 7, ali quando Jesus vai dar o sermão da montanha, que ele vai falar sobre 2 casas. Uma casa que é edificada sobre a rocha e uma casa que é edificada sobre a areia. O que é importante parar para analisar nisso? Então quer dizer, tem uma casa de quem acredita em Deus e que está firmado na rocha e outra que não é. E você percebe uma coisa, todas as duas vêm chuva, vento e tempestade. Vem nas duas. Qual que é a diferença das duas? Uma cai, a outra não. Mas todas elas recebem chuva, vento, tempestade, enchente. Vem! Então quer dizer, a luta vai vir, mas a diferença é quem está firmado sobre a rocha vai superar esse problema, esse desafio, e vai permanecer. Nós não podemos perder a nossa fé em Jesus por causa das dificuldades. Não podemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quer complementar? Pastor Cristian, mais alguma coisa? A gente ora. Não, só ia citar a título de curiosidade nesse assunto que você estava falando, né? Sobre o fato da pessoa ser servo de Deus e ter temor a Deus não quer dizer que ela não possa passar uma dificuldade financeira, né? Em 2 Reis 4, a Bíblia diz, né, que a mulher era viúva de um dos discípulos dos profetas. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Então o cara era servo do profeta, temia Deus, mas estava com dívida. Então, quer dizer, o fato de tu ser servo de Deus e temer a Deus não quer dizer que tu não possa daqui a pouco entrar numa situação de dívida. Pode acontecer, como aconteceu com muitas e muitas pessoas, inclusive comigo e com o pastor Maclose. Eu, no meu caso, levei um golpe. O pastor Maclose tem a experiência dele. Então, o fato de tu servir a Deus, tu não está livre de nada. Mas isso que o Maclose falou é real. Hoje, se tu não tiver uma boa condição financeira e de preferência um bom carro, uma boa casa, tu pode ser interpretado como alguém amaldiçoado. Isso não é verdade, né? Até porque Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, né? Ele não tinha muita coisa para ostentar, né? Como ele disse, as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Estava só numa pedra. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Tranquilo? Pedro? Tranquilo? Então tá. Aí ali finaliza o texto, né? No próximo versículo ali vai falar sobre o bezerro. Acho que é interessante deixar para vocês também. Fala sobre o bezerro cevado, que ele vai matar o bezerro cevado, né? O que isso significa, né? Bezerro cevado significa encher-se ou fartar-se. Esse era o melhor bezerro que era deixado para um momento especial.
que Deus quer falar com nós nessa noite? Que a gente pode se fartar da presença dele, a gente pode se encher da presença dele. É isso que ele quer fazer conosco. Quando a gente aceita a túnica, o anel e a sandália, aí a gente pode se encher. Se a gente não aceita, talvez a gente não consegue celebrar do jeito que o filho mais novo celebrou. Ele celebrou porque houve mudança na sua vida, né? Amém? Amém. Vamos orar então por essa palavra. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que é viva. Quero orar nesse momento, agradecer ao Senhor por esse tempo junto com esses homens à mesa. Quero pedir a cada um agora para que o Senhor possa abençoar com sabedoria, com graça na sua jornada de fé. Nós oramos para que essas verdades que nós compartilhamos aqui nessa noite possam ser verdades que eles vão carregar em seu coração. Uma mudança na sua aparência, verdadeiramente no seu coração, de se aceitar, de receber o perdão, receber, Deus, esse novo do Senhor. Da mesma forma, Pai, aceitando o anel, com essa autoridade que o Senhor tem dado a cada um para que eles possam expandir o teu reino, estar junto nessa jornada de fé junto com o pastor Cristo. Nós oramos, Pai, nessa hora, por esse novo e vivo caminho, que é trilhar as boas novas de Jesus Cristo, que eles possam vestir a sandália e espalhar o Evangelho por onde eles passarem. E assim, Pai, aceitando essa mudança no seu coração, na sua vida, que eles possam viver o melhor alegria do Senhor, que é poder se encher da tua presença, poder se fartar da presença do Senhor, que representa o bezerro cevado. Essa oferta que foi guardada pelo Pai e foi dada pelo Filho, que é Jesus Cristo. Que nós possamos nos fartar da sua presença, que nós possamos nos encher da tua presença. Amém, que o Senhor nosso Jesus. coração venha a ser transformado pela tua glória. Nós oramos e declaramos isso nessa noite, que nossos passos serão passos firmes diante do Senhor. Pai, sem mudança, sem variação, sem, Pai, distrações, para que nós possamos viver o teu propósito, para a glória de Jesus. Nós oramos assim. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém.